Fala aí, jovens. Hoje eu vou falar um pouco sobre como é que foi o nosso processo, né? Como é que foi a nossa decisão de vir para o Canadá e como é que foi toda a aplicação do visto, tudo que a gente teve que fazer para finalmente conseguir chegar até aqui. Bom, tudo começou, na verdade, com a vontade de não ter mais vontade de morar no Rio, né? Porque é uma cidade muito violenta, a gente tem 2 filhos e a gente se sentia meio sequestrado dentro da nossa própria cidade. Você não tinha tranquilidade para fazer nada. Cada vez a violência aumentando mais, as coisas ficando cada vez mais caras, a qualidade de vida caindo de maneira horrível. A grande verdade é que eu nunca fui um romântico daqueles que dizem o Rio de Janeiro é a cidade maravilhosa. Pô, eu acho maravilhosa para quem edita vídeo, coloca na internet para fazer propaganda de turismo. Então, assim, eu vivi minha vida inteira, né? Eu sou carioca, nós vivemos a vida inteira no Rio de Janeiro, e a gente sabe muito bem como é que é a realidade de lá. E a gente começou a conversar, o que a gente vai fazer, como é que a gente vai fazer para sair daqui, já tem uma vida estabelecida. Eu trabalhava na Embratel, a minha esposa trabalhava no seguro DPVAT, na seguradora Líder, né? Eu tinha um emprego já na Embratel já há 11 anos, ela trabalhava no seguro DPVAT há 2, 3 anos já. Basicamente, a gente vivia para pagar conta como a maioria dos brasileiros, né? Eu saindo do meu emprego de 11 anos, a minha esposa saindo do emprego dela, a gente sabia que ia ser difícil de arrumar outro emprego no mesmo nível, sabia que ia ser difícil, sabia que ia ter que começar a conquistar tudo de novo, e a gente começou a pensar, né? Pô, você vai conquistar tudo de novo, por que a gente não tenta dar um tiro e sai do país, que foi uma coisa que a gente sempre teve vontade, né? Unir o nosso interesse de viver em uma outra cultura com o nosso interesse de não ficar mais no Rio de Janeiro. Então, a partir daí, a gente começou a conversar muito, né? Para quais lugares a gente podia ir, a gente começou a estudar. O meu cunhado, já nessa época, estava morando na Irlanda já há 1 ano. A gente começou a estudar a Irlanda. Eu tenho uma amiga que mora na Escócia, a gente começou a estudar a Escócia, começou a estudar a Austrália e a gente começou a estudar o Canadá. E aí, pô, a gente ficou encantado com o Canadá, né, cara? E falou, cara, como é que a gente faz para conseguir ir para lá? Aí, no início, assim, eu me lembro que deu um certo desânimo, né? Porque pra gente, né, na nossa realidade, no nosso dia a dia, era aquela coisa que você sabia que estava ali, mas parecia que era impossível para mim, era impossível para minha família, né? Porque nunca foi uma realidade tangível sair do país e morar no outro lugar. E a gente começou realmente a levar muito a sério isso, né? Começou a se interessar mais sobre o lugar, começou a ver o que precisava ser feito. E aí a gente chegou naquele momento de, cara, beleza, vamos organizar as ideias. O que primeiro precisa ser feito? Primeiro precisa decidir quem é que vai para estudar e quem é que vai para trabalhar. E uma coisa que eu recomendo, que foi também um dos critérios que a gente levou em consideração, é quem é que tem o melhor inglês. Por que eu digo isso? Porque antigamente você podia vir para cá para fazer um curso de Pathway, que na verdade é um inglês pré-universidade ou pré-college, e você tinha todos os benefícios, né? Você poderia vir para cá fazer o Pathway já com o Open Work Permit, o seu cônjuge também já podia trabalhar com o Open Work Permit, as crianças já podiam frequentar as escolas públicas e beleza, vida que segue, você vinha, fazia o seu Pathway de inglês e depois você ingressava no college para começar efetivamente o seu curso. Só que isso mudou em junho do ano passado. Então, por que eu acho muito importante definir quem é que fala, né? Pra gente foi primordial, quem é que tem o inglês um pouco mais avançado, porque é indispensável. A pessoa que vem estudar, ela tem que fazer uma prova de proficiência, né? No caso o TOEFL, o IELTS, o CELPIP agora também, que tem algumas similares, mas as principais são o TOEFL e o IELTS. Então, assim, quem tem um inglês um pouco melhor vai ter, lógico, uma chance mais razoável de conseguir a nota mínima que as faculdades exigem. Que, em média, no TOEFL são 80 pontos e no IELTS, se eu não me engano, é 6,5. Eu preciso verificar essa informação. A partir do momento que você definiu quem é que vem estudar, o segundo passo é qual lugar e qual curso, né? Uma das coisas que também é muito importante na hora de você aplicar o visto, então você precisa pensar nisso enquanto você vai escolher o curso, é pensar que se você for uma pessoa, ainda mais uma pessoa, eu tenho 35 anos, não, mais uma pessoa que já não é mais nenhum adolescente, ou não, né, enfim, já tem uma história, já tem uma carreira profissional de alguns anos. Então, assim, é muito importante você relacionar o seu curso com o seu histórico profissional.
Por que eu digo isso? Porque quando você vai aplicar o visto, um dos principais documentos que você apresenta é a carta de intenção. E essa carta de intenção, que é a proposta de viagem, ela vem dizendo, descrevendo qual foi o seu interesse de vir estudar no Canadá, por que você escolheu o Canadá e o que isso vai te agregar profissionalmente na hora que você for embora do Canadá. Porque mesmo que você, lógico, venha com a intenção de se tornar residente permanente, na hora de aplicar o visto, você tem que provar que você vai vir estudar e concluir o seu visto de estudo. Ou seja, vem, estuda, se forma, trabalha e depois você volta para o seu país de origem. Pelo menos é isso que tem que ficar claro na documentação que você apresenta. Né? E um dos principais documentos é essa proposta de viagem, que você relaciona o curso que você escolheu com o lugar que você está indo e com a sua experiência de trabalho. Se tudo tiver uma relação muito visível, fica muito mais fácil, inclusive para o oficial de imigração, avaliar, esse cara está vindo aqui, essa pessoa está vindo aqui para aprimorar o conhecimento dela ou para expandir os conhecimentos nessa área de negócio, enfim. Fica muito mais simples. Então, na hora de você escolher o curso, pensa sempre na experiência que você já tem de trabalho ou na própria formação que você já tem, caso você venha fazer uma pós. Mas aí fica evidente, né? Então, todo esse processo de definir quem é que tem o inglês mais avançado, fazer o TOEFL, o IELTS, ou seja lá qual for a prova de proficiência que você tiver disponível, escolher o curso que você vai fazer, a instituição que você vai fazer, o lugar que você quer morar, preencher toda aquela documentação, levantar todos os documentos de escolares que você tem com traduções juramentadas, mais os originais, preencher os formulários de inscrição da faculdade, pagar a tuition, pagar o primeiro term, enviar isso tudo para a faculdade, eles fazem a avaliação, caso você seja aprovado, você recebe a sua Letter of Acceptance, que é a carta de aceitação. E com esse documento, aí começa o seu processo real de dar entrada no seu visto. O seu visto de estudos e o visto de trabalho do seu cônjuge, eles estão associados a essa Letter of Acceptance. É isso que vai ditar quanto tempo você vai ficar no Canadá e qual é a sua permissão para vir para cá. A Letter of Acceptance depende da instituição e depende da cidade. Né? Vamos colocar assim, mais da cidade do que da instituição, porque se você estiver indo para uma cidade que tem uma procura muito alta, uma instituição que seja bastante conhecida, pode ser que demore 1 mês, às vezes 2 meses, para você receber sua Letter of Acceptance. Mas, dependendo do lugar, por exemplo, na Providence, demorou 1 semana e meia para chegar a Letter of Acceptance. Então, assim, não existe um tempo padrão para eu dizer, costuma, não existe. Isso depende do lugar, depende da universidade. Então, assim, essa acho que também não seria a preocupação inicial.